Shalom, shalom, irmãos e irmãs. Shavuot, que o Criador abençoe e guarde vocês. Vamos dar início a esse vídeo de suma importância abordando a questão do calendário. O que é que as escrituras têm a falar sobre a questão do calendário, se devemos seguir um calendário solar, lunar ou lunisolar. Para início de conversa, vamos ver o que é que a escritura fala sobre início de mês. O termo em hebraico, como está no Bíblia Hub, é o 2320, que significa Hodesh, que significa mês, meses, e por algum motivo, influência do judaísmo ortodoxo, foi colocado como lua nova, sendo que o termo é Hodesh, ou Rosh Hodashim, que é a cabeça dos meses, a depender do contexto. E o termo lua nova, majoritariamente, como veremos adiante, é único e exclusivamente para início dos meses, sendo que o termo não faz qualquer referência à lua, cuja lua em hebraico é Yareia. E o termo original para Rodas é Hadashah, que remete a Brit Hadashah, que significa renovar, reparar, restaurar. As escrituras falam de que o calendário, os meses, os sábados, as comemorações do Criador seria perdido. Isaías 1:14, Daniel 7:25, Oséias 2:11, Amós 5:11. E Yahushua fala que veio para restaurar, para dar cumprimento à Torá, como está em Mateus 5:17. Nesse sentido, sobre a questão da perca dos inícios dos meses, dos sábados, das festas, do calendário como um todo, Oséias 2:11 fala: Acabarei com a sua alegria, suas festas anuais, seus inícios de meses, seus dias de sábado e todas as suas festas fixas. Jubileus 1:14. E eles esquecerão toda a minha Torá e todos os meus mandamentos e todos os meus juízos e irão se desviar dos inícios dos meses, dos sábados, das comemorações, jubileus e ordenações. Jubileu 6, 3, 4. E todos os filhos de Israel esquecerão e não acharão o caminho dos anos, e esquecerão os inícios dos meses, as estações e os shabbatot, eles seguirão erroneamente toda a ordem dos anos. Continuando em Jubileu 6, o versículo 35, confirma o que está sendo dito até aqui. Porque eu sei, e de agora em diante vou declarar a ti, e não é de minha própria invenção, porque o livro escrito diante de mim, e as tábuas celestes e a divisão dos dias é ordenada, de modo que eles não esqueçam as comemorações do mandamento e andem de acordo com as comemorações dos gentios e sigam os erros e a ignorância dele. Ou seja, aqui o 35 confirmando o que foi lido em Oséias, o que está apontado em Oséias 2:11, Jubileus 1:14, e no versículo anterior a esse, de que as comemorações, os sábados, as ordenanças, o calendário como um todo seria perdido. Agora vamos ver por que seria perdido. Porque haverá aqueles que farão observações seguras da lua e de como ela está fora de sua estação e chega de ano em ano 10 dias mais cedo. Por essa razão chegará o dia em que errarão o dia do testemunho e criarão um dia abominável, e deste um dia impuro para o comemorativo, e confundirão todos os dias o dia Kadosh com o impuro e o dia impuro com o dia Kadosh. Então dissolverão os meses, Shabbatot, comemorações e jubileus, ou seja, a perca do calendário, a perca dos tempos apontados, do Shabat, a profanação, a mistura do dia puro com o impuro, e toda essa relato que temos visto aqui, toda essa profecia que o Criador deu aos profetas é confirmada justamente por conta de ser observada a Lua, sendo que ela está sempre em atraso, não é uma testemunha fiável. E continuando no estudo, como foi dito, o termo Hodesh, que é o 2320, como está no Bíblia Hub, e aqui coloco a referência, ela aparece 283 vezes na, no Tanar, colocando aqui só no Velho Testamento, como é costume dizer, e dessas 283, só 26 vezes aparece como lua nova. Nas outras vezes são mês ou meses. E essas 26 ocorrências são em Números 29:6,
em 1 Samuel 25, 1 Samuel 20, 18, 1 Samuel 20, 24, 1 Samuel 20, 27, 1 Samuel 23, 4, 2 Reis 4, 23, 1 Crônicas 23, 31, 2 Crônicas 2, 4, 2 Crônicas 8, 13, 2 Crônicas 31, 3, Esdra 3:5, Neemias 10:3:3, Salmos 81:3, Isaías 1:13, Isaías 1:14, Isaías 47:13, Isaías 6:23, e aqui tem duas ocorrências nesse mesmo versículo, Ezequiel 45:17, Ezequiel 46:1, Ezequiel 46:3, Ezequiel 46:6, Oséias 2:11, Oséias 5:7 e Amós 8:5. Ou seja, são só 26 ocorrências em 283, o que dá aí um pouco mais de 9% das ocorrências, e única e exclusivamente como início de mês, sendo que o termo, como é dito, é Hodesh, que significa mês e não lua nova. Outro aspecto importante nessa conjuntura do calendário é o que está escrito no Salmo 89, que diz no versículo 37, será estabelecido para sempre como a lua, a fiel testemunha no céu. Sendo que se analisarmos o versículo 89 de uma forma mais aprofundada, colocando o que está antes, de uma vez para sempre jurei pela minha santidade e não mentirei a Davi, que a sua linhagem permanecerá para sempre e o seu trono durará como o sol, será estabelecido para sempre como a lua, a fiel testemunha no céu. O que aqui a Torá, as escrituras está dizendo, o salmo está dizendo, o salmista está dizendo, e aqui David representando o Mashiach, como na maioria dos salmos, para não dizer em todos, é o que está em Jeremias 33, 24 e 26. Você reparou que estas pessoas estão dizendo que o Criador rejeitou os dois reinos que tinha escolhido, por isso desprezam o meu povo e não mais o consideram como nação? Assim diz o Criador: se a minha aliança com o dia e com a noite não mais vingasse, se eu não tivesse estabelecido as leis fixas do céu e da terra, então eu rejeitaria os descendentes de Jacó e do meu servo Davi, e não escolheria um dos seus descendentes para que governasse os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Mas eu restaurarei a prosperidade deles e lhes manifestarei a minha compaixão. Igualmente como está em Romanos 9:4, que são israelitas, dos quais é a adoração de filhos e a glória, é a adoção de filhos e a glória, e as alianças, a lei, o culto e as promessas. Ou seja, quando aqui o Salmo fala da lua como fiel testemunha do céu, é como testemunha dessa aliança do Criador com o seu povo, com Israel, de que o céu, tanto a lua como o sol, como também fala aqui do sol no 36, confirmam justamente essa aliança perpétua do Criador com o seu povo, como lemos em Jeremias e em Romanos, e como também fala em Atos, que o Criador fala de que reerguerá seu cajado de David, como fala também em Jeremias 31, da Brit Hadashah, da aliança renovada com a casa de Israel, com a casa de Judá, que gravará a Torá no coração. Ezequiel 37, das duas varas sendo unidas na mão do Mashiach, como também em Romanos 11, da oliveira, dos ramos naturais e da oliveira brava, enxertada na oliveira, que é nutrida que é a raiz, que essa oliveira é nutrida pelo Mashiach, que é a raiz, que sustenta, que é o alicerce, que é a rocha. Então, o que o Salmo está aqui falando é justamente de que o sol e a lua são as testemunhas da aliança perpétua do Criador com seu povo. Outro salmo que é utilizado também para justificar a questão da lua como marcador de estação ou como astro a ser observado
a fim de calendário, de marcar o calendário, é o que está no Salmo 104, em especial o versículo 19. Ele fez a lua para marcar estações, o sol sabe quando deve se pôr. Só que se analisarmos também o que vem depois, trazes treva e cai a noite. Quando os animais da floresta vagueiam, os leões rugem à procura da presa, buscando do Criador o alimento. Mas ao nascer do sol, eles se vão e voltam a deleitar-se em suas tocas. Como a gente sabe, há os animais que são diurnos e há os animais que são noturnos. E sim, aqui a questão de estações no hebraico, como está no Bíblia Hub, é Moadim, que é o plural de Moed, que significa, sim, tempos apontados, uma ocasião designada pelo Criador, reuniões, assembleias com fins específicos, festival, sinal, compromisso, tempo ou estações fixas, lugar de, que no termo original seria ad, nomear, designar, reunir, convocar, marcar um encontro, fixar em. Como a gente sabe, a lua exerce influência nas plantas, nos animais, nas marés, no crescimento e, como estava dizendo anteriormente, há animais noturnos e diurnos. Então, o Criador colocou a lua como esse sinal, como essa ocasião, esse tempo para reunir, para alimentar os animais conforme o seu propósito. E como foi lido, né, lá em Salmo, lá em Jubileus, no capítulo 6, e como veremos mais à frente, a Lua não pode servir como parâmetro, já que ela está sempre atrasada, e é justamente por esse atraso que se há essa perca dos anos do Shabat, do calendário como um todo, como vimos lá no livro de Jubileus. E outro aspecto importante é o que está no livro de Enoque. Em Enoque 8, do 5 a 8, vemos o seguinte, que os sentinelas, os filhos de Elohim, lá de Gênesis 6, que se corromperam com as mulheres da terra, eles ensinaram várias coisas que não deveriam ter sido ensinadas. E aí vemos, no 5, Barcaial ensinou os observadores das estrelas, astrologia. Aquibeel ensinou sinais, Tamiel ensinou astronomia e Azaradel ensinou o movimento da Lua. Ou seja, essa mais uma vez aqui confirmando que não se devemos basear pela Lua, nem por astronomia, seguir astrologia e dentre outras coisas que também não foi colocada aqui, mas tem várias outras práticas pagãs que foram ensinadas por esses sentinelas, por esses filhos de Elohim que se corromperam com as mulheres da terra. E outro aspecto também importante é o que está em Enoque, no capítulo 65, no versículo 14. Com respeito às luas, eles inquiriram e têm conhecimento de que a terra perecerá com aqueles que habitam sobre ela, e que estes não terão lugar de refúgio para sempre. Com respeito às luas, habitam sobre ela, ou por causa dos sortilégios que eles procuraram e aprenderam a terra, e aqueles que habitam sobre ela serão destruídos. Ou seja, aqui confirmando de que não devemos se basear pela lua. E adiante, também confirmando o que está em Enoque, voltamos para o livro de Jubileus, como está em Jubileus 8:13, e ele, Cainã, encontrou uma escritura que gerações anteriores haviam esculpido em rocha, e ele leu e a transcreveu, e pecou por conta disso, porque elas continham os ensinamentos dos guardiões desses sentinelas que eles usavam para observar os presságios do sol, lua e das estrelas em todos os sinais celestes, como lemos em Enoque. Também em Jubileus 12, do 17 ao 19. E se ele deseja, ele faz chover de manhã e de tarde. E se ele deseja, ele, o Criador, segura a chuva e todas as coisas estão em suas mãos. E ele orou naquela noite e disse: meu Elohim Altíssimo, tu somente é meu Elohim, e tu e teu domínio eu escolhi, e tu criaste todas as coisas, e todas as coisas são obra de tuas mãos. Então, assim, aqui não fala diretamente sobre a questão de observação propriamente dita, essa questão de Jubileus
12, do 17 ao 19, mas no sentido de não procurar sinais, de simplesmente descansar e confiar no Criador, de que tudo pertence ao Criador, que Ele é o dono e o Criador de tudo, que Ele é o único Elohim. Então, assim, de não ficar buscando saber quando é que vai chover, quando é que não vai, de não buscar sinais nos astros, simplesmente confiar e descansar no Criador, no único, no Elohim vivo, que é Yud-Rei, Vav-Rei, Tsevaot. Então, continuando também aqui no estudo, vale, mas adentrando também em alguns aspectos importantes, é a questão de Enoque que vai falar, corroborar também com essa visão que estamos colocando aqui. Enoque 74:18. A vantagem do Sol e das estrelas é de 6 dias em 5 anos. Em 6 dias, cada um serão 30 dias em relação ao Sol e às estrelas. A Lua se atrasa 30 dias. Também Enoque 78, 24 e 25. Nos meses declarados, a Lua tem 29 dias. Ela também tem um período de 28 dias, ou seja, se a Lua está sempre atrasada, se ela não tem um período fixo, por exemplo, em alguns meses ela tem 28, em outros meses tem 29, ela não serve como parâmetro. É isso que causa o atraso no calendário e faz com que se perca os dias, os meses, as comemorações, porque ela não tem um padrão, ela não tem um ciclo fixo, ela está sempre atrasada. Tem essa questão de um mês com 28, um mês com 29, como o judaísmo ortodoxo segue. E Enoque 72, 45. Ele retorna por estes começos 30 dias, nascendo e se pondo. Ou seja, o Sol tem um ciclo fixo de 30 dias, ou seja, ele segue uma, um ciclo fixo. Ele não se atrasa, ele não se perde. Não que a Lua se perca, mas estou dizendo assim que ele tem um ciclo fixo de 30 dias. Enoque 74, 23. O ano completa-se corretamente segundo as estações do mundo e segundo as estações do Sol, as quais têm sua origem nos portões por onde o Sol nasce e se põe pelo espaço de 30 dias. Ou seja, aqui Enoque 74, 23, confirmando que o Sol tem um ciclo fixo de 23 dias, que as estações, que tudo se completa por conta justamente desse padrão fixo que há no Sol, de 30 dias. E o que é que, confirmando esse mês de 30 dias e não de 28 ou 29 dias, como o judaísmo tradicional ortodoxo segue, é o que está em Jubileus 2:9. E Elohim apontou o sol para ser um grande sinal na terra, para os dias e para os Shabatot, para os meses e as comemorações dos anos, os Shabatot de anos e os jubileus e todas as estações dos anos, ou seja, confirmando aqui o que acabamos de ler em Enoque 74:23, que o Sol, por seguir um padrão fixo de 30 dias, ele é o sinal a ser considerado para os dias, para os sábados, para os meses, as comemorações, os anos, os jubileus, para, enfim, tudo que o Criador colocou. E o livro de Enoque, voltamos para o livro de Enoque porque ele confirma, vai confirmando o que está em Jubileus e o de Jubileus vai confirmando o que está em Enoque. E aí a gente entende porque que o livro de Enoque e o livro de Jubileus tem sido tratado como apócrifo, porque que eles foram escondidos, porque que eles não foram considerados. Porque além de mostrar o, o que os anjos caídos ensinaram, além de mostrar qual é o verdadeiro calendário, qual é o verdadeiro forma de seguir o calendário, o que é que devemos considerar, porque isso mexe tanto com o cristianismo, que mexe com a questão do calendário, como vamos ver mais na frente, como também com essa questão de não seguir a lua, que é a base do calendário do judaísmo ortodoxo, que é a questão justamente do calendário lunisolar, mas principalmente lunar. Então, assim, é justamente isso, é justamente o que a Torá fala, de não seguir a lua por conta desse atraso, e como está dito
em Enoque 72:50, e a noite é igual ao dia. O ano é precisamente 364 dias, ou seja, aqui a gente vê que o livro também foi tirado porque a gente vive, por exemplo, pelo menos no calendário gregoriano, são 365 ou 366 se for um ano bissexto. Então, assim, mexe com o calendário, com todos os tipos de calendário vigentes, dominantes atualmente. Então, assim, fora essa questão do que é que os sentinelas ensinaram, para o judaísmo é complicado também, porque fala muito do Mashiach como o filho do homem, e aí mostra a verdadeira natureza do Mashiach, como o Mashiach fala, remetendo não só a Daniel, mas também ao livro de Enoque, porque o livro de Enoque é antes do livro de Daniel. Então, assim, explica muita coisa de por que, os dois livros são tidos como apócrifos, por que foram retirados, foram escondidos. Enoque 74, 17 e 19. Os dias todos, contados os que se acrescem aos dias plenos, perfazem 364 dias. O Sol e as estrelas são todos os anos, até o ponto exatos em que nenhum dia se adianta ou se atrasam nas suas posições, ao contrário, todos eles perfazem o ciclo anual precisamente 364 dias, ou seja, aqui confirmando o que está sendo dito, que o Sol e as estrelas são segue um ciclo exato, e a Lua não, por isso que a Lua não pode servir de parâmetro para mês, para o Shabat, para as modinhas, os tempos apontados, para que quer que seja, porque ela vai bagunçar o calendário. Também o que está em 74, Enoque 74, 23, o ano completa-se corretamente segundo as estações do mundo e segundo as estações do Sol, as quais têm a sua origem nos portões por onde ele nasce e se põe pelo espaço de 30 dias. E também constando no livro de Enoque, e a harmonia do mundo torna-se completa a cada 364 dias, 364 estados deles, para que o ano esteja completo em 364 dias. Ou seja, aqui o livro de Enoque falando de um ano, de um calendário com 364 dias, e não 365 ou 366, como é o habitual no gregoriano. E considerando, e continuando no livro de Enoque, né, Enoque 75, 1:6, estes são os líderes dos chefes dos milhares, aos quais presidem sobre toda a criação e sobre todas as estrelas, com os 4 dias que são adicionados e nunca se separam do lugar, e eles determinados de acordo com o cálculo completo do ano. E estes servem 4 dias, os quais não são contados no cálculo do ano. Com respeito a eles, os homens erram grandemente, pois estas luminárias verdadeiramente servem no lugar de habitação do mundo, um dia no primeiro portão, um dia no terceiro portão, um dia no quarto portão e um dia no sexto portão. E a harmonia do mundo torna-se completa a cada 364 anos, 364 estados dele para os sinais, estações e anos. E Jubileu 6:23 confirma o que está em Enoque 75:6. E no Rodas do primeiro mês, e no Rodas do quarto mês, e no Rodas do sétimo mês, e no Rodas do 10º mês, são os dias de lembrar, e os dias das estações nas 4 divisões do ano. Isto está escrito e ordenado como um testemunho para sempre, ou seja, principalmente aqui na parte final, os dias das estações nas 4 divisões do ano está escrito e ordenado como um testemunho para sempre. E também vale destacar o que foi dito que aqui no 74:23 que as estações do mundo e as estações do Sol, que elas se completam fazendo esse calendário e fazendo um ciclo de 30 dias, ou seja, falando de um mês de 30 dias e não de 28 ou de 29, como o calendário judaico-ortodoxo segue. Então, assim, para finalizar essa parte do calendário
de 30 dias, com do mês com 30 dias e o ano com 364 dias, vamos ler o que está em Enoque 82, do 6 ao 9. Com respeito ao progresso do Sol no céu, ele entra e sai de cada portão por 30 dias, com os líderes de milhares de estrelas, com 4 que são adicionados e aparecem nos 4 quartos do ano, os quais conduzem-nos e acompanham-nos em seus 4 períodos, e por causa deles que os homens erram ao não incluí-los na contagem total do ano. Sim, os homens enganam-se por causa deles, por não os conhecerem com exatidão. Eles pertencem à contagem do ano e estão fielmente consignados para sempre, um no primeiro portão, outro no terceiro, outro no quarto e outro e o último no sexto, para que o ano esteja completo em 364 dias, ou seja, em resumo, são 12 meses de 30 dias que perfazem os 360 dias, mais os 4 marcadores de estação. É isso que está sendo dito tanto em Enoque 75, do 1 ao 6, em Jubileu 6, 23, e aqui em Enoque 82, 6, 9, é que essas estações, esses quatro dias, é, que são, que são marcadores de estação, são justamente os 12 meses de 30 dias, mais esses 4 marcadores de estação que vão dar os 364 dias. Continuando, voltando para o livro de Jubileus, para ser a segunda testemunha, porque a Torá exige pelo menos 2 testemunhas, então em Jubileus 6, do 30 ao 34, vai confirmar justamente essa questão que temos colocada aqui. E todos os dias do mandamento serão 52 semanas de anos, e assim o ano inteiro é completo em 364 dias, confirmando justamente o que está em Enoque 74, 10, 11. E assim está gravado e ordenado nas tábuas celestes. Não, e não deve ser negligenciado esse mandamento nem sequer um ano, nem de ano para ano, e ordene aos filhos de Israel que observem os anos de acordo com esse cálculo, 364 dias, e constituirá um ano completo. E eles não deverão estragar essa contagem de tempos, dos dias e das comemorações, porque tudo cairá sobre eles de acordo com o testemunho deles. E eles não deixarão nenhum dia de fora, nem perturbarão nenhuma comemoração. Mas quando eles negligenciarem e não observarem-nas de acordo com os mandamentos de Elohim, do Criador, então eles perturbarão sua contagem de tempo, e os anos ficarão movidos de sua ordem. As estações e os anos ficarão com a sua ordem violada, desalinhadas, e eles negligenciarão suas ordens. E assim, todos os filhos de Israel esquecerão e não acharão o caminho dos anos, e esquecerão o início dos meses, as estações e o Shabatot, e eles seguirão erroneamente toda a ordem dos anos. Ou seja, é, são duas partes que precisam ser consideradas aqui. A observação da Lua atrasa, porque ela não segue um ciclo fixo, e outra coisa, seguir um calendário diferente desse calendário com 364 dias também vai perturbar os anos, os Shabbatot, os meses, as estações, o calendário como um todo. Então, é tanto utilizar a Lua como testemunha principal, que ela não serve como testemunha principal, justamente por ser não seguir um ciclo fixo, ela está sempre atrasada, como essa questão do calendário, já que o Criador deu uma ordem clara, tanto no livro de Enoque como no livro de Jubileus, e aqui temos as duas testemunhas, e também, de acordo com o que está na Torá, nas Escrituras, não estou aqui considerando só os livros apócrifos, mas a Escritura como um todo. Então, assim, a Escritura corrobora com isso, com a Lua não servir de parâmetro para o calendário, como o ano de 364 dias, e não 365 ou 366, como é a prática pagã do calendário gregoriano. E continuando, como também já lemos, mas aqui de uma forma mais aprofundada, o livro em Jubileu 6, do 36 ao 38, porque haverá aqueles que farão observações seguras da lua e de
como ela está fora da sua estação e chega de ano em ano, 10 dias mais cedo. Por essa razão chegará o dia em que errarão, o dia do testemunho, e criarão um dia abominável. E deste um dia impuro farão comemorativo, e confundirão todos os dias, o dia kadosh com o impuro, e o dia impuro com o dia kadosh. Então dissolverão os meses, shabatos, comemorações e jubileus. Chegará o dia em que errarão o dia do testemunho, e criarão um dia abominável, e deste dia impuro farão festivo. E por esta razão eu ordeno e testifico a ti, para que tu testifique a eles, que após tua morte teus filhos errarão, e de modo que não farão o ano com 364 dias, e por esta razão dissolverão os rodachim, os inícios dos meses, as estações, os shabatosh, os festivais, e eles comerão todo tipo de sangue com todo tipo de carne. Ou seja, aqui justamente confirmando o que tem sido passado nesse estudo, que o calendário como um todo, e isso implica os sábados, os meses, os inícios de meses, as estações, tudo tem sido perdido por duas coisas: seguir a Lua, que não tem um ciclo fixo, diferente do Sol e das estrelas, que há um ciclo fixo de 30 dias, como vimos, e seguir um calendário diferente de um calendário com 364 dias. Então, o que é que a gente precisa fazer? Voltar para esse calendário, com os meses de 30 dias, com um ano com 364 dias, com a observação do Sol e não da Lua, como está nas Escrituras. Espero que tenha ficado claro, espero que gostem do conteúdo dessa apresentação. É, Agradeço a cada um pela paciência, por ter chegado até aqui ao fim, que se tiverem alguma dúvida, podem comentar, escrever alguma mensagem, algum comentário no vídeo. E muito obrigado a todos vocês por assistirem, por escutarem essa mensagem, que tenha sido edificante, que o Criador possa tocar a cada um de vocês. Shalom, shalom.